Olá pessoal, vocês fizeram para mim uma pergunta muito séria e que demanda uma enorme responsabilidade da minha parte. Antes de gravar esse conteúdo, eu orei muito, me consagrei, fiz um pequeno jejum para ter certeza do que eu vou falar para vocês. Eu precisava ter certeza de ouvir a voz de Deus. E o que eu vou dizer para vocês, meus queridos, eu tenho absoluta convicção. Jurar por Deus é pecado, né? Mas eu poderia jurar por qualquer coisa que não fosse Deus, né? Que eu estou te falando a verdade, sincera, verdadeira, profunda e contundente também. Vocês me perguntaram se nessa época de pandemia, Daniel, eu devo ir na igreja na época de pandemia? Eu já vou direto ao ponto aqui, já vou dizer que não. Não, você não tem que ir na igreja em época de pandemia. Você vai pegar ônibus, metrô, trem, cipó, tudo para chegar até a igreja. Você vai estar se expondo a vários ambientes de contaminação e na própria igreja também, que não vai ter regra nenhuma de distanciamento. Então, por prudência, né? A Bíblia diz para sermos prudentes, não. Mas eu quero falar algo além disso, além disso. Vamos prestar bem atenção? Presta muita atenção nesse vídeo, vai fazer diferença na sua vida, querido. Vai transformar a sua existência. Presta atenção no que eu tenho para te dizer. Transformou a minha vida, vai transformar a sua vida também. Tem transformado a vida de muitas pessoas dentro do MGL, dentro de outras igrejas que eu conheço que fazem o trabalho com muita seriedade, o trabalho de Deus, e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida também, né? Então nós vamos bater um papo agora honesto, sincero, franco, tá? Sem máscaras, sem mimimi. Eu não vou medir palavras, não vou ficar equalizando a minha voz aqui para agradar ninguém. Eu vou direto ao ponto, vou falar o que tem que ser dito e ponto final. Jesus falava para o fariseu, você é um hipócrita. Ele não dizia, bom, sabe, você não está sendo muito verdadeiro nisso. Não, direto ao ponto. Então prepara um heno, né, que talvez seja um pouco indigesta a nossa conversa, mas vai te fazer bem, viu? É aquela verdade amarga e que te faz bem, que te transforma, viu? Eu falo isso com muito amor e muito temor diante de Deus. Antes, a casa de Deus, o local de oração, né, que era o tabernáculo, que era o templo, era um local extremamente consagrado, onde a glória de Deus se manifestava. Se manifestava por quê? Porque havia um hospedeiro ali. Lembra quando eu falo que se há um hospedeiro ruim, vem coisas ruins, mas se tem um hospedeiro bom, vem coisas boas, né? Vem os anjos, vem a presença de Deus, vem o Shekinah de Deus, vem a glória de Deus. E assim era no tabernáculo, assim era no templo também. Vou lembrar aqui uma coisa, né, que o templo é um local muito sagrado, né? Era um local reverenciado, as pessoas tinham respeito pelo templo, né? E a glória de Deus estava lá. Vou ler um texto aqui. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocaram as trombetas e cantaram para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando a eles com voz e sons de trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, estavam festejando, estavam adorando a Deus, né? Não havia show, não era um espetáculo, né? Não era uma coisa assim, não era a festa junina gospel, não era o carnaval gospel, eles estavam adorando a Deus, né? E louvando o Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a glória do Senhor. A glória do Senhor se encheu naquela casa, porque Deus se agradou daquele louvor puro, sincero, verdadeiro, daqueles corações retos que ali estavam, né? E os sacerdotes nem sequer podiam ficar em pé, né? Tal era o poder da glória. Hoje é raro a gente ver isso. Te ver gente caindo no poder aí e tal, cai porque todo mundo cai, é efeito manada, sabe? Pesquisa um pouquinho sobre efeito manada no meu IGTV, no meu Instagram, tem lá, né? Efeito manada, conformismo social, dá uma olhada lá na sala de espera, por exemplo, do elevador, efeito manada, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também, porque se eu não fizer, eu não sou espiritual. Mas aqui não, era legítimo.
né? Eles nem sequer podiam ficar em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo a Crônicas, capítulo 5, de 13 a 15, né? Outro texto que a gente vê a glória de Deus enchendo a casa. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Vai estar em Ezequiel 10, de 3 a 4, né? Ou seja, isso não aconteceria se o local fosse contaminado, se tivesse comércio no local, se tivesse mentiras, se tivesse possessões demoníacas fajutas, né? Se só se falassem curas, milagres e prosperidades. Não, eles estavam só adorando a Deus, simplesmente assim. Esse é o poder legítimo de Deus, tá? Outro texto aqui. Um ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto de um sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão chamando santo porque aquele local que eles estavam era santo, né? Os serafins cantavam isso, né? E os umbrais das portas que se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Mais uma vez, a glória de Deus, né? Então disse eu, né? Ai de mim, pois estou perdido. Olha a preocupação do profeta. Ai, ele teve essa visão, ele disse: ai de mim, eu estou perdido, né? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, né? Ele estava em prantos ali, Isaías. Por quê? Ele era um cara que tinha humildade, tinha temor a Deus. Sabe, ele sabia que ele não era um ser perfeito, ninguém foi perfeito. Todos os profetas, todos os homens da Bíblia, retratado os seus feitos e as suas falhas também. Isaías sabia disso. Ele falou: meu Deus, como eu posso ter esse privilégio? Porque Deus, ele está vendo o seu coração, a sua intenção. Ele sabe que você errou, né? Mas ele sabe quando você errou sem intenção, ou ele sabe quando você errou e quer reparar o erro e está verdadeiramente arrependido. Deus está ali, de mão estendida, para te acolher, né? Então, havia muita reverência ao Senhor, né? O local era santo, mas um dia esse local, esse templo foi contaminado. Entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo: está escrito, a minha casa é casa de oração, Jesus falando. Mas vós fizeste dela um covil de salteadores, um covil de ladrões. Antes era uma casa de oração e a glória de Deus enchia a casa. Só que agora virou comércio dentro da casa. Estão vendendo a porcaria ungida, a água do Rio Jordão saindo da torneira da casa, torneirol. Não é água do Rio Jordão, não. Estão vendendo a toalha ungida. Você dando o valor de um aluguel da sua casa, você mora de aluguel, você dá para a igreja o valor de um aluguel, você vai ter a profecia, né, de que você terá a casa própria, né? Olha só que absurdo. Vendem uma Bíblia por R$900. Consegue imaginar isso? Para onde foi esse dinheiro mesmo? Ninguém sabe, né? Para onde foi? Foi para enriquecer mais ainda esses caras que já estão trilhardários, né? Então, você vê pastores mudando muito rapidamente, falam contra a prosperidade, aí de repente, não, agora é a prosperidade, dançam conforme a música, né? Falsos profetas, e a Bíblia diz que eles enganariam a muitos. Não seriam poucos, não, são muitos os que estão enganados, né? E transformou a igreja num covil de ladrões. Repararam que tem alguma coisa semelhante com a igreja de hoje? A gente vai falar um pouco mais, tá?
E todos os dias ensinava no templo, mas os principais, os sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, mas e não achavam meio de fazer, porque todo mundo pendia para ele, escutando. Então Jesus era odiado, por quê? Porque ele falava a verdade. Você falar a verdade num sistema culturado pela mentira, eles vão querer te matar, vão querer acabar com você. Não precisa ser uma morte física. Eles podem tentar matar você moralmente, matar você espiritualmente, podem te difamar, te caluniar, fazer chacotas a seu respeito. Tem muitas maneiras de matar, de te neutralizar. Então eu já sei que é assim mesmo. Então quando Jesus falou, a casa do meu pai tem que ser casa de adoração e está virando um circo isso aqui, né? Ou seja, aquele negócio, né? Se cobre, vira circo. Se cerca, vira prisão, né? Porque tem uns bandidos lá dentro, né? Então, quando Jesus ele fala a verdade, né? Ele já começa a sofrer ameaças. Todo mundo tinha vontade de matar ele. Sabe quantas pessoas têm vontade de acabar com a minha vida? Vocês têm ideia de quantas pessoas? Eu não coloco isso em números, eu não falo da minha vida particular para as pessoas, porque basta a mim e Deus, né? Mas é muita gente, viu? Muita gente que quer acabar com a minha vida, né? Recebo ainda muitas ameaças. Não é de satanista, não. É de crente mesmo que eu estou prejudicando o negócio deles, né? É mais ou menos por aí. Jesus não estava sendo ameaçado por satanistas. Eles eram os escribas, os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, né? Eram esses que queriam matar Jesus e apedrejar ele. Não eram os adoradores de Baal, entendeu? É essa pegada aí, né? É isso que a gente passa. Depois do ano 70 depois de Cristo, o templo ele é destruído pelos romanos e nunca mais nós vamos ver o templo reconstruído novamente. Acabou o templo, né? Ou seja, uma vez que o templo foi profanado, né, Deus permitiu que o templo fosse destruído e uma vez destruído não havia mais templo, porque o templo perdeu a sua função. Se o templo era agrupar as pessoas para adorar a Deus e agora estão agrupando as pessoas para fazer comércio, perdeu a sua função. Então a igreja primitiva se reunia nas casas, eles não tinham um templo para se reunir, eram nas casas. E isso aconteceu por mais de 300 anos, até que veio Constantino, em 313, Edito de Milão, Concílio de Nicéia, etc. e tal, né? Mas durante 300 anos era nas casas, igreja primitiva, né? Então vamos ver um outro texto, 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Porque talvez muitas pessoas estranhavam, né? Puxa vida, nós não temos mais o templo para adorar a Deus. E agora, onde nós vamos adorar ao Senhor, né? E aí Paulo começa a explicar, 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo, né? Então, eu sei, eu tenho consciência disso. Esse meu templo aqui está começando a virar uma catedral, então tem que maneirar aqui, né? Não preciso fazer obras de expansão. É que habita em vós, proveniente de Deus. E o que isso é o que isso sois, né? De vós mesmos. Então, ou seja, nós somos o templo do Espírito. Não precisa mais o templo de pedras. Você é o templo, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo fala com você. Outro texto, Atos 17, 24. Ó Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, né, não habita em templos feitos por mãos de homens. Prestou atenção? O Deus, que é o Deus dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Quando você vai num templo feito por mãos de homens, a chance de Deus não estar lá, com raríssimas exceções, é de 99,9%, eu te garanto isso. A Bíblia está dizendo, né? Você vai num templo gigantesco, pomposo, tal, todo suntuoso, Deus não está lá, Deus não está ali. Né? Tá demônio lá no altar, né? Tá ladrão lá no altar, tá picareta no altar, tá mentiroso no altar, né? Mas Deus, o Espírito Santo, não tá lá. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Acabou essa época, acabou, né? Não se reúne mais nos templos, se reúne nas casas, né?
Sei, tá pesada a feijoada, né? Toma mais um eno aí que tem mais, tá? Atos 7,48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. De novo, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Depois da destruição do templo, em 70 depois de Cristo, o templo não foi mais reconstruído. Então, as pessoas se reuniam, a igreja primitiva, nas casas, era assim que era assim que funcionava, não precisava de um templo físico, né? Porque mesmo a palavra diz que um templo feito por mãos humanas, Deus não habita, né? A não ser que seja um local realmente santo, consagrado, como era lá, como nós lemos em Crônicas, né? Em raras e honrosas exceções, tá? Aí outro texto, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, não precisa ter uma multidão, não. Ah, e o culto estava chato hoje, tinha quantas pessoas? Tinha 3 pessoas no culto só, né? Mas onde estiver, na célula da minha casa, só vieram 2, né? Tudo bem, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Celebre, Jesus está com você. Onde dá 2 ou 3, ali ele está junto, né? E outra coisa também, mas como é que eu faço para orar? Porque não tenho templo, né? Se eu não tenho templo, eu não tenho cantinho para orar, eu não tenho local, então como que eu oro, né? Ora no monte, Jesus dizia, vai para o monte, ora, busca um local de isolamento. E outra coisa aqui, ó, Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora ao seu pai que está em secreto. Esse seu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente, né? Mateus 6,6. Então é isso aí, né? Então você vai orar em secreto ao pai ali, você e Deus, você e o pai, é assim que é, né? Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudentes. Eu estou te dando uma dica de prudência aqui, tá? Não vai na igreja em época de pandemia, templos feitos por homens, Deus não está lá. Onde Deus está, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, não em nome de mamon, não em nome do dinheiro, tá bom? Né? E você vai ter o momento seu de oração quando você subir no monte ou quando você trancar a porta do seu quarto e falar com Deus. Né? Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Como assim que eu vou ser prudente? Foge do falso profeta, foge. Isso é prudência para você, tá? Né? Rompa os grilhões do engano que estão te amarrando, que fazem você correr atrás do vento, que estão te prendendo em armadilhas espirituais. Existem armadilhas espirituais e emocionais que os falsos profetas fazem de propósito para que você dependa deles e que você acabe achando que sem eles você não é nada. Você não consegue fazer nada sem eles, né? Porque eles dão cobertura, não é isso que eles vendem? Não existe cobertura na Bíblia, tá? Esquece, não tem nada, não tem nenhum respaldo. Qual era a cobertura de Paulo? Qual era a cobertura de Pedro? Qual era a cobertura de Barnabé, né? Não era cobertura. Era simplesmente alguém que ensinava. Paulo, ele ensinava, ele exortava, ele apontava o caminho, a direção. Diferente, cobertura é Jesus Cristo. É o sangue de Cristo que nos cobre, que nos guarda. Isso é cobertura, né? Isso é invenção do homem, né? Para os nossos dias. E tem gente que cobra cobertura espiritual, que é o mais absurdo ainda, tá? Cobra, tem o carnê da cobertura, é o fim da picada, né? Então foge dos falsos profetas que colocam você em escravidão, onde você acaba achando que você só vai estar livre se você estiver debaixo da cobertura deles, estiver debaixo da aba deles, porque senão você está frito sem eles. Isso é uma dependência emocional, isso é técnica de neurolinguística. Muitos pastores são formados em psicologia e eles sabem o que estão fazendo, tá bom? Então, para de correr atrás do vento, né? Não vá na igreja em pandemia, não vá em pandemia, não se exponha. Porque Deus protege, Deus cura. Tem um monte de pastor aí que veio dizer que Deus protege, Deus cura, tá tudo com Covid, né? Eu não preciso dizer nomes, né? Mas vocês sabem quem é. Né? Olha só o que está escrito aqui, presta atenção nesse texto de Apocalipse. Jesus está falando, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus, ele está do lado de fora, ele está batendo a porta, ele quer entrar. Está batendo lá de fora, ele quer entrar.
Aonde é que esse local que ele quer entrar? É meu coração, sim. Muitas pessoas entendem dessa maneira, Jesus quer entrar no meu coração. É mais do que isso. Vamos continuar a ler o texto? Ao quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentarei com meu Pai no seu trono, né? O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? A quem? Às igrejas. Então, esse recado que Jesus está dando, eis que bato a porta, está dizendo para as igrejas. Olha, vocês me colocaram para fora da igreja. Entrou um monte de heresia aí no meio, mas eu mesmo estou para fora da igreja. Eu não estou aí. Eu estou batendo a porta. Me deixa entrar. Me deixa entrar. Me deixa eu arrumar essa bagunça que vocês fizeram. Me deixa eu pregar a verdade. Me deixa eu usar um vaso de honra. É isso. É na igreja. É na igreja. Não é no coração, não. É na igreja. Se você pegar o texto inteiro, é na igreja. Então, se você vai na igreja e vai pegar um ônibus cheio, vai pegar um metrô lotado, né? vai enfrentar transporte público cheios, e você corre mais risco de pegar a pandemia. Não vá, primeiro ponto, tá bom? Outra coisa, não vá em nenhuma igreja, não frequente nenhuma igreja, vou reprisar, não frequente nenhuma igreja que foi feita por mãos de homens, que Jesus bate a porta e quer entrar e não deixam ele entrar, né? Características de uma falsa igreja. Eu falei em Filho do Fogo que teriam muitas falsas igrejas no Brasil, né? E tão cheia delas por aí. Uma característica da falsa igreja, ela só vai falar de dinheiro, ela quer saquear o seu dinheiro. O culto existe para comover você, são músicas, canções, promessas, choro, falso testemunho, gente contratada, simplesmente para te enganar, tá? É um teatro para te enganar, para saquear o seu dinheiro. Então, pegam você num momento de fragilidade, e aí você pensa que tem alguém enfermo no hospital e a pessoa promete a cura, desde que você dê um passo de fé e dê R$1.000 para a igreja, por exemplo, tá? Então, eles têm muito medo, esses falsos profetas, eles têm muito medo que você perceba, que você note que você pode viver sem eles. Eles têm medo disso. Então eles criam uma espécie de, entre aspas, uma amarração com você, em que seria impossível você viver sem eles. Porque eles são os homens de Deus, eles são os profetas, eles são os ungidos do Senhor. E aí se coloca um monte de título, né? Porque eu sou apóstolo, porque eu sou pai apóstolo, porque eu sou apóstolo rei, porque eu sou querubim, e um monte de coisa aí que não está na Bíblia, tá bom? Não está na Bíblia, né? Então o falso profeta quer fazer com que você... ele fala o que você quer ouvir. Ele fala exatamente o que você quer ouvir. Então ele vai falar do quê? Você vai na igreja, às vezes, em busca de um milagre. Ele vai falar de milagre, vai dizer que Deus vai atender o seu milagre, né? Mediante uma oferta de sacrifício. Porque tudo tem um sacrifício. Lá, olha, teve o sacrifício de Isaac, né? Então, você tem que sacrificar também. Tem que ser uma oferta de sacrifício. Uma oferta que deixa você na folga não é uma oferta. Tem que ser uma oferta de sacrifício. Aí Deus vai honrar você. Vão fazer profecias mirabolantes, né? Porque se você ofertar, se fizer isso, você vai ser rico, você vai ser bilionário, trilhardário. E aí contrata um monte de gente para fazer, que ficaram ricos da noite para o dia, mas é tudo mentira, tá? Só você seguir essas pessoas, segue e vê onde eles moram. Aí você vai ver se estão ricos ou não, né? A gente vê muitas falsas curas e falsos demônios. Falsas curas de pessoas contratadas e falsos demônios também, né? Demônios que falam errado, demônio que não é demônio, Tem demônio que leva um demônio, que na igreja que ele esqueceu, acho que o script, esqueceu a fala dele. E aí ficou quieto ali, perguntaram alguma coisa para ele, ele ficou... não sabia o que ele tinha que dizer, né? Mandaram ele embora em nome de Jesus, ele ficou parado, sabe? Quer dizer, falcatrua que não falta, né? Eles vão falar muito de prosperidade,
né? Porque o povo está passando dificuldades, então eles vão falar de prosperidade para tentar te prender. Vão falar de unção, você vai receber agora uma unção de prosperidade, uma unção de autoridade, uma unção de poder, etc e tal. Mentira, eles estão, tudo isso que eles estão te oferecendo não vem do homem, vem de Deus. Você ora, o Espírito Santo faz a obra e ponto final, tá? Você não precisa ficar anunciando, né? Então, pessoas que falam muito de si, pastores que falam muito de si mesmo. Ah, porque eu fiz, porque a minha terra, porque a minha mansão, porque o meu jardim, porque quando eu oro, porque o meu ministério, porque uma vez muito ele não opera, tá? Atento a isso, né? E vão pedir dinheiro para você o tempo todo do culto, né? Se você der dinheiro, você vai ser próspero. Se você der agora uma oferta de sacrifício, você vai ser próspero. Se você não der, olha, você está retendo de Deus. Se você não der, você está retendo. Aí vai e joga Malaquias lá. Aí vem o devorador. Malaquias está fora de contexto, tá? Malaquias fala para a tribo de Levi. Não tem nada a ver. 400 anos de silêncio aconteceu. É outro contexto, eu já expliquei isso em outros vídeos. Mas eles vão colocar Malaquias que vem o devorador. Ou seja, se você não der para a igreja agora, olha a ameaça. O devorador vai pegar e vai fazer você gastar esse dinheiro que você não deu para a igreja em outras coisas. Você vai bater o carro, ó, te amaldiçoando. Você vai bater o carro, você vai ficar doente, você vai gastar dinheiro em remédio, em reparo do seu veículo. Olha a maldição rolando aí, né? E as palavras têm poder. Se você absorver essas palavras, as entidades, os demônios que estão lá, porque Deus não tá? Tem demônios lá, né? Os demônios que estão ali vão aproveitar aquela legalidade que você mesmo vai dar, se você acreditar, né? E aí sim você está lascado, né? Então, você vai gastar com remédio, vai gastar em outra coisa. Então, vai ter no culto, vai ter a hora do voto. A hora que você vai ter que dar o dinheiro do voto lá, de alguma promessa que você fez. Depois vai ter a hora do dízimo, que também não é bíblico, né? Depois vai ter a hora da oferta. Depois vai ter a hora do desafio, né? Uma oferta de desafio. E vai ter a hora da oferta de sacrifício. Veja, então gente assim, fazendo o povo de bobo, né? É incrível isso, né? Eles simplesmente não se preocupam se você tem ou se você não tem. Não se preocupa se você é aposentado, se você está desempregado, se você está passando alguma dificuldade, e tampouco se lixando. O que importa é que você dê o dinheiro, né? Não importa, faça empréstimo, vende alguma coisa, né? Não importa, que você tem que dar o dinheiro. Olha, gente, a regra é a seguinte: Deus, seu relacionamento com Deus, sua oração, meu devocional, minha fé, meu tempo de leitura bíblica, meu relacionamento com Deus. Primeira parte. Segunda parte, cuidado com a minha família. Como é que eu posso cuidar do terceiro se eu não cuido da minha? Cuido da minha família. Então, nunca você pode tirar da sua mesa para ofertar na igreja. Né? Não deixa faltar comida na sua casa para ofertar na igreja. Você não pode deixar de comprar remédio para você para ofertar na igreja. Você não pode deixar de comprar o leite do teu filho para ofertar na igreja. E nem a fralda, por exemplo. Né? Então você não pode se privar de coisas, de atrasar uma conta. Vou atrasar meu aluguel porque agora eu vou dar para a igreja. Né? Não faça isso. Você vai se envolver numa bola de neve, vai se endividar, e aí na hora que você precisar da igreja, sabe o que eles vão dizer para você? Estamos orando por você. Isso aconteceu porque você não teve fé. A culpa é sua. Ou então você tem legalidade. Ou então é legalidade e brecha na sua vida. É isso que vão dizer para você. Então, estou te avisando, tá? Não tira da sua mesa para ofertar, não tira. Devo ofertar, Daniel? Sim, deve, é bíblico ofertar. Segundo a sua prosperidade, segundo Deus colocou no seu coração, está em Gálatas isso. Para onde você oferta? De onde você tira o alimento. Então, por exemplo, veja um vídeo meu chamado Igreja Doméstica, de volta para casa. Né? Eu proponho ali que você volte aos princípios da igreja primitiva de fazer reuniões em casa. Né, e igreja. Então ali você pode semear em vidas de quem você se alimenta espiritualmente. Você assiste um vídeo meu no meu canal? Ok, se Deus tocar no seu coração, você semeia. Você assiste um vídeo do Augusto Nicodemos? Excelente, né? Semeia na vida dele. Assiste um vídeo do Caio Fábio? Idem, semeia na vida dele. Assisti um filme do um vídeo do Paul Washer, me abençoou essa semana, hein? Eu vou semear na vida dele. Eu assisti um vídeo do Nelson Bumilker, né? Vou investir na vida dele. E assim por diante, né? Do David Wilkerson, né? Ele tem todo um legado que ele deixou aí também, né? Então é isso. E olha só o que a Bíblia diz.
Porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, a doutrina verdadeira. Eu sei que tem muita gente fazendo bico aí do que eu estou falando. Sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme a sua própria vontade. Aquele ali falou que eu quero, então é esse aqui que eu vou ficar. Esse aqui falou que eu vou ser rico, então é esse aqui que eu vou ficar, né? Então cuidado, tá? Tá correndo atrás do vento. Desviarão os ouvidos da verdade. Muita gente vai desviar os ouvidos da verdade. É fato. Espero que você aceite a verdade, que essa verdade entre no seu coração, né? Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sede o quê? Sóbrio, meu irmão, sóbrio, equilibrado, não caia nessa armadilha, seja sóbrio, saia dessa Matrix, saia da Matrix agora, né? Acorda, que tu que dormes, né? Sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, né? 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Então, repetindo, fica aí a dica de você ver meu vídeo Igreja Doméstica, de volta para casa, tá bom? E, mas eu gostaria de saber alguns louvores, Daniel, louvores legais que eu posso fazer. Olha, no meu site, isso está no meu portal, né? Perdão, não está no portal. Isso está no meu site, né, do YouTube, está no meu canal do YouTube. Tem lá um culto de ceia que eu fiz. E também está no meu IGTV, né? Lá no IGTV também tem um culto de ceia. Segue aquele modelo, faz você um culto de ceia na sua casa, com a sua família, uma vez por mês. Você pode fazer isso, você tem legitimidade para isso, uma vez por mês, né? Escuta louvores que te edificam. Os louvores mais antigos, eles são lindos, maravilhosos. Eu vou sugerir alguns para vocês, do Jorge Camargo. Tem louvores lindos, Jorge Camargo, João Alexandre, Nelson Bomilcar, Guilherme Kerr, o grupo do Milad, né, do Nelson, né, tem mais, Vencedores por Cristo, Marco Witt, né, Milad, Beto Tavares, dentre outros, né. No meu portal tem uma lista lá também, né, de Josué Rodrigues, também outro, Sérgio Pimenta, né, são louvores lindos. No meu canal tem lá no Spotify, aí sim, no portal tem o Spotify com uma lista, né, de vídeos ali, de músicas para você ou escutar, de louvor, de adoração, e tem músicas seculares com letras legais também, tá? Mas dê preferência aos louvores, né, para fazer uma ceia, para fazer um estudo e tudo mais. Então é isso. Então você pode abrir uma igreja na sua casa, uma sugestão, e de repente recolher uma oferta e ter um fundo de caixa transparente, todo mundo tem que saber, tá? E a hora que alguém passar necessidade, você tem como ajudar aquela pessoa. Fica uma dica aí para vocês. É mais ou menos isso que a gente faz no MGL, tá? E por falar em MGL, né, muitas pessoas estão me perguntando sobre células do MGL. Eu vou abrir mais uma assim. Realmente é muita responsabilidade para a gente abrir células, porque são vidas. E para fazer mais ou menos eu prefiro não fazer. Eu trabalho com grupos pequenos e aí eu consigo dar qualidade para esse grupo pequeno. Mas eu pretendo abrir mais uma célula sim, quem sabe nesse semestre ainda. Eu vou avisar nas minhas redes sociais, mas um grupo pequeno, umas 50 pessoas assim, para dar qualidade. 50 pessoas e vamos ter 4 professores para acompanhar, 4 líderes para acompanhar essas 50 pessoas, para ter um acompanhamento de qualidade, né? Eu serei um deles, obviamente, né? Sempre que eu abro uma célula, eu também estou à frente, eu também dou as aulas e tudo mais. Mas é isso, eu só vou vendo aí com as minhas ovelhas, quem que está a fim de dividir a cruz, né? Dividir essa responsabilidade comigo, e eu vou abrir mais uma célula assim esse semestre. Tá bom, gente? É isso, é meu conselho prudente para vocês, tá bom? Se você faz parte de uma igreja séria, fica, né? Mas faz parte dessa igreja de comércio, que virou um covil de ladrões, cai fora. Eu indico aqui também a igreja do Pastor Gilberto, a MTV, vou colocar aqui embaixo, a MTV do Pastor Gilberto. É uma igreja virtual, é o mesmo modelo que o MGL, só que diferente do MGL, que é mais um grupo de estudo, que a gente seleciona, filtra para estudar, dele é uma igreja mesmo, é uma igreja onde você entra sem nenhum critério de seleção, digamos assim,
né? E você simplesmente é abençoado com a palavra. Ele é um pastorzão de verdade, viu? É um grande amigo meu, pessoal. Ele fez um curso de líderes comigo e é um grande amigo de verdade. Então, vai ficar aqui a dica do pastor Gilberto. Você quer congregar num local legal, que prega a Bíblia de verdade, tá aí a dica para você, tá bom? É essa minha palavra para vocês, gente. Espero que vocês tenham digerido bem, tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus.